um pouquinho o que foi até a medicina, tão sonhada medicina UEM. Bom, ela não era tão sonhada para mim desde o princípio. Prazer, eu sou a Ana Lê, sou estudante de medicina aqui da UEM. Estou no terceiro ano já e já compartilho a minha rotina, motivação e tal lá no meu estado, desde o começo da faculdade. E se você encontrou aí no seu YouTube, já convido a se inscrever no canal, a me acompanhar lá na minha rotina. E se você veio no Instagram, já é seguidor meu, muito bem-vindo. Aqui é o meu momento, é o nosso momento, na verdade, em que eu conversar assim, de estudante para estudante, é te lembrar que eu também fui vestibulanda, eu também passei tudo que você passou. E dessa forma, e passar esse conhecimento, assim, que eu tenho. Eu não sei se eu posso falar assim, mas toda a experiência, todo o que eu queria que tivessem me falado de forma mais profunda, sabe? Sem aquela rapidez, toda coisinha do Instagram. Enfim, eu criei, na verdade, os conteúdos porque eu queria passar as coisas que eu aprendi estudando em casa, estudando para a UEM, que essa prova é tão específica, tão chatinha. Como eu estudei em maioria, eu vou contar isso, contando a minha trajetória, mas eu aprendi, eu errei muito, foi um pouco difícil, e eu não quero que seja difícil para você também, assim. Então, para entender que estamos juntos nessa, sabe? Você não precisa passar tudo que eu passei e errar tudo que eu errei. Enfim, vamos lá. Eu vou contar um pouquinho o que foi até a medicina, tão sonhada medicina UEM. Bom, ela não era tão sonhada para mim desde o princípio. Pensava, na verdade, em ir para São Paulo fazer uma licenciatura, como vocês podem ver, eu gosto de falar, eu gosto de ensinar. Então, eu pensava muito nisso e não pensava em medicina. Até que no começo do segundo ano, em que já tinha passado o PAS 1, desculpa, eu passei pelo PAS, é o processo avaliativo seriado que tem aqui na UEM, que você faz a prova no primeiro, no segundo, terceiro ano, junta as notas e no final você sai classificação lá e você já vai do médio para a faculdade. O que é ótimo, porque estou super novinha aqui. Mano, como eu disse, eu sempre tive uma educação muito boa. Por quê? Tive uma base muito boa. Os meus pais sempre valorizaram muito. Seja bastante tempo para me ensinar, para sentar comigo e falar, filha, aprende desse jeito. Seja com financeiro, mesmo passando pelas dificuldades que minha família passou, eles sempre investiram, sempre sacrificaram para eu ter a melhor educação. Então, eu sempre vi isso com muitos bons olhos e me esforcei muito. No primeiro ano, mesmo que eu não tenha estudado para o PAS, eu consegui bem, não excelente, não foi uma das melhores notas, mas foi ali 225, foi uma nota ok. Então, no segundo ano, para quem não sabe, eu jogo xadrez, então eu competia muito nessa época. Tanto que quando começou o lockdown, eu tinha acabado de voltar de viagem, estava com conteúdo atrasado e eu pensei, já que estamos em casa, que provavelmente naquela época eu achei que ia ser 2, 3 semanas igual a todo mundo. Eu falei, vou adiantar os conteúdos, vou estar atrasado. Só que eu comecei a adiantar e não voltava. Logo eu vi o conteúdo do ensino médio. E nessa época eu já estava pensando em medicina. E como eu ainda estava em dúvida, eu pensei, vou aproveitar esse tempo que eu tenho só para estudar, porque não dá para sair para estudar, e vou estudar para medicina. Porque se eu escolher outro curso depois, eu vou conseguir passar, certo? Porque se eu estou me preparando para o mais difícil, quando vir mais fácil, ok. Enfim, eu vi o conteúdo do ensino médio sozinha, um vídeo no YouTube, material que minha prima tinha me dado, material da escola, estava tendo aula remota também, e foi uma coisa muito boa, porque nessa época eu estava estudando freneticamente, mas a maioria não. Então eu tinha meio que os professores muito disponíveis para mim, e isso era bom porque eu conseguia ver os conteúdos sozinha, mas às vezes eu tinha uma dúvida ou outra, que daí eu procurava os professores e eles estavam lá. Enfim, o meu colégio era bom, era um colégio bom, não vou falar que era ruim, assim, nossa, eu não usei colégio, mas não era um colégio cursinho. Então, a mentalidade de eu correr atrás para essas provas foi meio sozinha, sabe? Só um parênteses aqui. Eu vou ter que gravar os vídeos para o YouTube de noite, porque eu sou estudante e, enfim, a gente só tem que ter uma noite.
Então, esse vai ser o cenário. E eu gostei de deixar vocês pertinho assim de mim, assim, na minha escrivaninha, porque é sobre estudo, é de estudante para estudante, então eu espero que vocês tenham gostado também. Mas enfim, eu comecei a estudar, fazer provas e etc. Decidi a medicina. Ok. E daí foi o vestibular que era para ser no final do segundo ano, mas aí foi no começo do terceiro, porque estava tudo atrasado por conta da pandemia. Eu, assim, estava estudando para passar nesse vestibular. Como se eu fosse entrar direto, antes de terminar o ensino médio. Enfim, eu fiquei por 3 questões e pouco, 20 pontos ali, e fui muito bem no passe. Tirei 295 no passe. Foram notas, assim, muito boas. Então, assim, a nota de corte desse ano subiu. E eu já estava preparada, caso eu passasse, eu sabia que era difícil, mas mesmo assim estava uma nota boa, e entrar em processo. Olha, gente, como eu era doida, entrar em processo para tentar começar a faculdade e terminar o terceirão. Mas enfim, fiquei por 20 questões ali, ou 20 pontos ali. E, enfim, nessa época eu estava pirada, por quê? Eu achava que, como todo vestibulando, eu tinha que estar produzindo todo o tempo, porque se eu não tivesse, eu quem estava estudando. E eu também estava focada mais no vestibular, porque eu achava que até eu tirar 295 e ir pro 10º do ranking, minha nota não era tão competitiva. Então eu achava que eu teria que passar no vestibular, porque eu não passaria pelo passe. No final foi ao contrário, mas até esse momento foi isso. Eu tive uma dor nas costas meio idiopática, porque eu estava muito ansiosa. Tive problemas em que eu tinha insônia, eu tinha falta de ar. Sabe aquele, eu não tenho tempo nem para respirar, isso meio que, que passou assim. E essa nota tão boa, eu falei assim, não, eu tenho conteúdo e eu vou descansar mais. E daí eu comecei a descansar mais, a entender que eu também precisava cuidar da minha saúde e etc. E eu queria muito reforçar isso para vocês, que essa é uma época que não deve ser um martírio, deve ser um estudo, mas estudo equilibrado. Nessa época também eu fazia exercício físico todos os dias, que era o que mantinha sã, mesmo sendo dentro de casa por conta. Aí, nesse momento também eu comecei a namorar, foi assim, fim de semana eu passava com o Luiz, etc. Para quem não sabe, o Luiz passou um ano antes de mim. Ele é o meu namorado e a gente começou a conversar nessa época e depois de um mês praticamente que ele passou, a gente começou a namorar. Meu último ano foi com ele estando no primeiro ano aqui da medicina UEM e eu estudando pro vestibular. Enfim, o vestibular seria no final do meu terceirão, foi no começo. Eu continuei estudando em casa, não assinei nenhuma plataforma nem nada. E daí, minha avó faleceu 10 dias antes do vestibular. E antes dela falecer, ela ficou 7 dias na UTI. E ela era uma idosa, assim, boa, ela era maravilhosa, assim, eu era muito próxima da minha avó. E foi um baque, porque ela estava saudável e etc. E foi muito legal falar isso, porque nessa época que ela passou mal, eu tava muito ansiosa, tipo, e daí quando você vê que o seu problema, às vezes você acha que o vestibular é uma coisa enorme, de repente ele se torna pequeno, perto da minha avó morrendo, sabe? Enfim, foi um período difícil, porque para eu me recompor da morte da minha avó para fazer o vestibular, ainda na época que ela ficou na UDI, eu não conseguia estudar, então eu queria revisar tudo na última semana. Cheguei na prova exausta mentalmente, psicologicamente, eu não consegui terminar a prova. Eu deixei as questões de química, que era o que eu era melhor, por último. Eu não consegui fazer umas 4 questões. Eu saí chorando. E no final eu fiquei por 2 questões, fiquei por 12 pontos mais ou menos de passar. Mas enfim, esse foi o vestibular que era para eu passar, assim, sabe? Eu tava crente que eu ia conseguir. E foi um baque. E depois de um mês tinha o passo. Só que tinha uma coisa que não fez eu desanimar até o passo. Sabe o que que é? É muita coincidência falar isso. Talvez eu falei pouquíssimas vezes no meu Instagram. Mas é uma história linda. O aniversário da minha avó caía junto com o resultado do PAS e do vestibular. Logo,
Eu acreditava que, cara, não era possível que eu não ia conseguir dar essa alegria para minha família, que ia ser o resultado, esse resultado, essa conquista, num dia que iria ser triste, que seria o aniversário de 80 anos da minha avó que tinha acabado de falecer. Enfim, isso me ajudou a recompor, porque quando você está fazendo algo por você, é ok, mas quando você pensa quão bem você pode fazer, tipo, uma motivação que não depende só de você, mas, cara, imagina o meu avô, assim, 50 anos de casado, poder transformar um dia tão triste num dia feliz. E assim foi. Eu consegui me recompor, consegui fazer o passo, passei em quinto lugar. E, enfim, aí começa essa rotina da medicina Whey. Essa história, assim, bem resumida. Estou muito, muito feliz aqui na Medicina Whey. Eu fico muito feliz por poder compartilhar isso hoje. Espero que vocês se inspirem nessa história, sabe? Se inspirem também, não deixem de acreditar em vocês. Quero que deixem aqui as suas dificuldades nos comentários, assuntos que vocês querem que traga. Eu quero realmente ajudar vocês de uma forma mais aprofundada por aqui. É isso. Beijos e até o próximo vídeo.